Estamos começando mais um Prosa, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Nilmar Olímpio, este que é o Prosa de número 84 já, hein? Você vê cada mês aí vai aumentando os episódios. Estamos aí há mais de 2 anos produzindo conteúdo de qualidade a vocês que nos acompanham. Hoje vamos falar de saúde, qualidade de vida. Para este assunto eu recebo ela, a minha amiga nutricionista Paula Vasconcelos. Paulinha, seja bem-vinda ao Prosa novamente. Prazer te receber aqui. Oi, obrigada. Sempre um prazer estar aqui com esse bate-papo gostoso com você, falando sobre o que a gente gosta, o que a gente vive. Pode me chamar mais vezes, faz tempo que você me chamou. Você veio no você veio dia 16 de julho de 22. Faz muito tempo, a gente está em 24 agora, Sim. 9 de fevereiro, Aí, imagina? aí eu mandei mensagem, Paulinha, vamos renovar aquele podcast, né? Claro, tá na hora, tem assunto novo, tem novos artigos aí já, ciência nova, a gente já tem que modificar e atualizar isso aí mesmo. Novos atletas, novos pacientes. Isso, tudo novo. Sim. Paulinha, quantos anos de nutrição já atuando? Ah, você não me faz uma pergunta dessa, Faço, né? Eu tô faço. jovem, faz pouco tempo. Não, Não. brincadeira. Eu me formei em 2019 lá na Universidade Estadual do Centro-Oeste, na Unicentro, em Guarapuava. Sou de Cascavel, nasci daqui e estamos atuando então aí desde 2009. Eu sempre quis essa parte de esporte, sempre quis trabalhar com atendimento clínico e é o que eu gosto. Legal. Paulinha também é corredora aí das nossas, né? O Sim, bichinho picou ela da corrida e ela é um ficou. amante dos esportes também. Aham, aham. Meu pai e minha mãe são educadores físicos, né? Então a gente gosta de. Esteve sempre aí junto com eles nos jogos, né? Uhum. A minha mãe jogava basquete, handebol, minha irmã fez atletismo já, eu já joguei vôlei, daí agora a gente está na corrida. Na corrida de rua. Sim. Como a gente estava falando, a nutrição é um tema muito amplo. Então a gente vai tentar falar um pouquinho de cada coisa, para às vezes quem está nos assistindo, às vezes se encaixa naquele assunto, correto? Claro. Como é que é o perfil do público aqui? Você seria, no caso, nutricionista esportiva? Tá. Eu tenho, eu sou nutricionista, né? A gente Uhum. fala como um geral. E eu tenho especialização em nutrição no esporte, né, nutrição clínica e nutrição no esporte, então. Então a gente, eu gosto de trabalhar bastante com essa parte de performance, esporte, emagrecimento, melhora de composição corporal, né, e a pessoa, né, então existe sempre um incentivo por minha parte para a pessoa fazer atividade física, né, então a gente passa as recomendações, né, que é treinamento de força para a pessoa, então você que é sedentário, que colocou meta aí de ano novo para você fazer uma atividade, né, o que que a gente tem de recomendação hoje? Fazer pelo menos 2 vezes na semana de alguma atividade com força e pelo menos umas 3 vezes na semana aí de, né, uma atividade aeróbica. Então daí você também pode para a saúde, você pode misturar essa recomendação, né, fechando aí uns 150 minutos de atividades semanais, eh, variando as intensidades. Aí, se a pessoa tem um trabalho sedentário, se ela passa muito tempo com uma atividade sedentária e ela faz esporte, ela já pratica uma atividade física, ela também tem que colocar um pouco a mais de atividade de alta intensidade por ela trabalhar sentado o dia inteiro, por exemplo. Então, por isso que cada um aí, a gente tem que analisar, né, a rotina, o dia a dia de cada pessoa, de cada paciente, de cada indivíduo, para a gente também conversar então com o educador físico ou médico, para algum desses 2 passarem, né, ou para um deles passar a prescrição adequada para essa pessoa, porque não somente então tem que fazer, como tem que ser adicionado um tempo de atividade de intensidade moderada aí para alta, pelo tempo que a pessoa passa sentada. Então a gente está aqui, vamos passar 1 hora sentada, a gente vai ter que fazer 1 minuto ali, ó, uma atividade. Daqui a pouco a gente levanta, vamos fazer um polichinelo. Sim, para mexer, né? E já que você falou que a gente está aqui sentado, a importância desse líquido que está aqui dentro. Sim, hidratação, né. É, Então tem aquela orientação básica, né, que a gente usa para utilizar, para cada pessoa 35 ml para cada quilo de peso corporal, né. Então vamos fazer uma continha aqui.
Por básica. exemplo, para uma pessoa de 60 quilos, então a gente calcula 60 vezes 35. A pessoa tem que tomar no mínimo 2 2 litros litros. e 100 de água mínimos, né. Mas aí existe uma contabilidade um pouquinho mais, com mais estratégia de hidratação, de performance, né, então a gente calcula, mais ou menos a taxa de suor da pessoa e faz uma programação de hidratação para ela. Então, por exemplo, vai correr, vai fazer uma prova, vai jogar tênis, beach tênis, uma partida de esporte, a gente pede para a pessoa se pesar antes e depois de cada treino, né. E aí a gente fala como orientação para ela tomar 1,5 litro de água para cada quilo perdido. E nesse 1,5 litro de água, então, pesei eu vou correr, né, vou me pesar antes, pesei 60. Voltei da corrida, pesei 59 cravadinho, perdi 1 quilo. Então eu tenho que tomar 1,5 litro de líquidos, né, que pode ser água, Gatorade, água de coco. Então tem esses 35 por quilo de peso, além dessa outra programação também dessa parte de performance, parte esportiva, que você pode extrapolar também para você, né. Você vai lá na tua academia, você vai fazer teu treino, pesa antes e pesa depois, dependendo do tanto de quilo que você perdeu, você adiciona aí mais água, além desses 2,100, por exemplo. Legal. Eh, Você atende todas as os tipos de pessoas, mas hoje podemos dizer assim, quem mais te procura? Quem está mais preocupado com a alimentação? Quem vem, quem vai se identificar com você. Então, você vai lá olhar o meu perfil, você me conhece, você sabe do que eu falo. Vem pessoas do É, exercício, né, da pessoas que já atividade física. praticam uma atividade física, que querem otimizar a composição, né. Então esses dias foi uma mulher de 63 anos para mim e falou para mim: "Quero secar". Falei: "Tá", a pessoa, né, já é magra, já tem uma composição corporal legal, já tem uma massa muscular legal, é uma idosa, né, de 64 anos, né, 63 ainda. E aí ela anda de bike, né, já treina musculação bonitinho, e dela: "Não, mas eu quero melhorar". Eu: "Ah, tá, então beleza. Então aqui você precisa, né, pegar com o teu treinador uma planilha de treinamento, porque não adianta só você ir lá e fazer seus quilômetros de bike no final de semana. Uhum. Você precisa trabalhar intensidades, variações de intensidades, né, você tem que fazer um treino de velocidade durante a semana, tem que fazer um treino mais regenerativo, no final de semana pode ser um longo, né, com variações de enfim". Ela: "Ai, mas eu não gosto de ter esse né, no exercício, eu gosto de fazer quando eu quiser, a hora que eu quiser, a velocidade que eu quiser, eu paro, tirar foto". Falei: "Então fique feliz com o que você tem, você já tá bem, né, agora Sim. não, quero melhorar, quero otimizar, não sei o quê". Então você tem que pegar uma orientação profissionalizada. Acho que a orientação é todo mundo fazer isso já, né, Uhum. ter um treinador para você chamar de seu. Mas principalmente nesses casos que é a cerejinha do bolo, "Ai, quero ficar definido", então não é fácil, né, você Uhum. tem que suar literalmente, né, para chegar nesses seus objetivos mais específicos. Mas é isso, a grande maioria que me procura é para otimizar a performance, para não perder massa muscular, depois, né, uma recuperação, enfim. Uhum. Ao mesmo tempo que muitas pessoas te procuram da atividade física, também muitas te seguem para você sendo um espelho, você para elas, e Isso. são sedentárias. Aham. Então também é legal falar dessas pessoas para até encorajá-las, né, para que elas comecem atividade física, que elas cuidem da sua alimentação, que hoje o básico de uma boa saúde é, como você falou lá no começo, atividade física e alimentação. Exato. Então, por exemplo, essa pessoa sedentária vai me procurar lá e a gente vai bater um papo. Ela já veio com essa intenção de fazer atividade física mesmo, né? Sim. Porque o sedentarismo, ele acarreta em diversos malefícios para a nossa saúde. Então, cada vez mais está melhor documentado isso na literatura científica, né? Então, com relação à questão de diabetes, por exemplo, né? Então, o exercício físico, ele vai ajudar o açúcar entrar na célula, ele vai favorecer a entrada do açúcar na célula sem ação da insulina. Então, pessoas que têm diabetes, né, elas têm uma ação da insulina prejudicada, ela não funciona direito, no trabalho dela, que é fazer a
o carboidrato, a glicose entrar na célula. Então, no exercício físico, na fisiologia do exercício físico, quando a gente está se exercitando, existem alguns carreadores que se chamam GLUT4, que vão ajudar o carboidrato a entrar na célula e a glicemia baixa, então fica normal, sem a ação da insulina. Então, ó, isso é um benefício do exercício físico para a saúde, sem falar que o exercício físico vai aumentar o teu colesterol bom, que é o HDL, isso, o colesterol bom vai fazer uma varredura do colesterol ruim, então pessoas com eh, hipercolesterolemia, com colesterol alto, pessoas também hipertensas. O exercício físico, ele baixa mais ou menos de 3 a 4 milímetros de mercúrio da sua pressão quando você se exercita. Hum. Isso só de fazer exercício físico, porque o exercício aeróbico, por exemplo, ele favorece a vasodilatação. Ele aumenta a produção de óxido nítrico, que é um gás que vai vasodilatar a nossa célula e o sangue vai passar mais fácil, né? Então, quando o vaso está mais, tá com maior calibre, o coração não precisa fazer tanta força para bater. Isso baixa a pressão, isso dá uma folga para o coração, sabe. Então olha só quantos benefícios que eu já falei de glicemia, colesterol, pressão alta, né, hipertensão arterial, só de você se exercitar. Então olha os benefícios disso. Então, sem falar na questão de massa muscular, né, por exemplo, a gente a partir dos 40 anos, eu brinquei com a idade ali, eu tô com 38, né, hoje. Então a partir dos 40, a gente começa a perder massa muscular só de fazer aniversário, Nilmarzinho, né. A gente que corre também, que é um exercício de alta intensidade. Se não tiver uma alimentação se não tiver uma alimentação adequada, também perde massa. Então, você tem que fazer esse fortalecimento para construir um banco de músculos para quando chegar nesses momentos, né. Então a partir dos 40 anos, se você não treina, vai perdendo massa. Gente, aí chega nos 60, você não consegue levantar da cama, não consegue sentar no vaso para fazer suas necessidades, né. Então, a gente não quer chegar lá É desse o que eu jeito. falo, eu faço atividade física para não ser dependente de alguém no futuro. E não, e para ter uma Qualidade de vida? isso, para ter dignidade a Sim, partir dos 60, porque, né, você não tem dignidade se você não consegue fazer suas necessidades básicas, gente, de sentar e levantar num vaso, por exemplo, né. Então, sim. não é brincadeira, todo mundo tem que fazer treino de força, né, fortalecimento, que daí entra pilates, musculação, crossfit, ioga, funcional, você pode escolher o que você quer fazer, mas você tem que trabalhar com uma carga, né, para não Sim. perder músculo. Então você, mais uma vez que às vezes está assistindo, está querendo iniciar uma atividade, vamos dizer que não faça como a nossa amiga falou que quer pedalar quando quer. Faça porque você precisa fazer, não porque você goste, é Exato. para o seu corpo, pra sua É. saúde. Então pra saúde você faz o mínimo, pra estética tem que fazer isso e mais um pouco, né. Sim, é complicado, gente. E eu agora veio na minha cabeça uma pergunta bem bacana. Como que você consegue lidar com porque cada paciente é individual. Tem Sim. um que já vai aceitar muito rápido o que você está falando, e Aham. tem um que você vai ter que brigar para pôr na cabeça dele. É. Eu não sei se o nome disso é nutrição comportamental, você analisa cada um. Como que é para você isso? Você tem que ser meio psicóloga também? Sim, mas eu acho que toda profissão tem um pouquinho de psicólogo, né. A gente vai ali fazer as unhas, a gente dá uma conversada com o manicure, dá uma desabafada, né. Então, vai no médico, a gente não quer só lá pedir remédio, você vai contar da tua vida, ele vai te escutar, enfim. Até o professor, né, de educação física lá, você não tá num dia bom, você fala: "Ai prof, né, não tô muito legal hoje". Então acho que muito do atendimento vai de você também entender como que aquela pessoa funciona, né. Tem uns que funcionam mais na pressão, então você pode entrar, né, com uma estratégia já um pouco mais drástica, talvez um pouco mais restritiva, outros têm que ir vendo devagarinho. E se a gente não conhece isso logo de primeira, a gente também vai conhecendo aos poucos. Eu assisti um webinar essa semana e, por exemplo, até para a gente correr, né. Gente, a estratégia da corrida, você não vai do Neida lá, né, "Ai, vou tomar um suplemento hoje, vou provar", vai dar errado, vai dar errado. Então tudo você vai treinar, você vai testar para na hora do vamos ver, saber o que funciona para você. Então na nutrição também é assim, a gente não tem uma cartilha de funcionamento, nossa, é receita de bolo, pá, 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 pá. Não, cada pessoa funciona de um jeito,
cada dieta você vai ter que. Por isso que é muito individualizado, né? Cada Sim. dieta vai ser feita de um jeito, prescrita de um jeito, de um horário de um jeito. Então, por exemplo, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho também de jejum intermitente. Uhum. Não é para todo mundo que vai funcionar. Funciona? Sim, ele vai funcionar como uma restrição calórica, né? Que você pode emagrecer, mas para quem que eu não acho que a estratégia do jejum intermitente é tão interessante? Por exemplo, mulheres 40 a mais, né? Indivíduos 40 a mais, já tem uma baixa de testosterona, não consegue reter muito musculatura, você fica lá grandes períodos em jejum, você vai perder massa, né? O nosso corpo ele usa os 3 tipos de substrato energético como forma de energia ao longo do dia, isso de forma Uhum. concomitante, que é carboidrato, proteína e gordura. Quando eu falo em contribuição de proteína como forma de energia, se eu não forneço via alimentação, meu corpo degrada minha massa muscular. Aí você fica lá o dia inteiro sem comer, óbvio que você vai estar degradando massa muscular, né? Fazer jejum de 24 horas, 2 dias, socorro, né? Daí começa a cair cara, cabelo, colágeno, músculo, vai tudo embora, né? Então você tem que ver para quem que pode, se aquele paciente, né, ele tem a possibilidade de fazer essa restrição desse horário. Eu não aguento ficar sem comer, gente. Eu fico mal-humorada, mas é de pessoa, Uhum. né, então Uhum. eu não me adapto, mas às vezes vai ter a fulana lá que tem 25 anos, que gosta de fazer, que gosta de treinar daquele jeito, e ela faz o treino de força, ela mantém a massa muscular. Nessas grandes refeições que ela faz, apesar de não ter uma frequência, ela consome a quantidade exata de proteína que ela precisa, então isso é muito importante ser calculado, tá. Não vai sair do nada, tipo assim: "Ai, só vou almoçar e jantar". Não é isso, tem que ter um cálculo com base em tudo que você precisa, que né, vai ter que conter naquela refeição tudo aquilo que você precisa. Então, assim, existem essas, orientações. Mulher, 40 a mais, tá com, né, já tá chegando, não faz treino de força, então tudo a gente vai analisar a possibilidade. E realmente, tem gente que prefere fazer isso, eu vou falar: "Não, legal, podemos tentar por um determinado período", ou não, tipo, para você não indicaria, não seria tão interessante, mas se você quer, vamos fazer por um curto período de tempo, vamos fazer teste, rolou, não rolou, daí a gente troca, então é muito disso. A gente vai também testando essas estratégias para ver como aquele paciente vai funcionar, qual vai ser a melhor resposta dele, para qual intervenção, então existem diversas intervenções que a gente pode utilizar. Então, resumindo, não vão atrás de internet, não escutem coaches que falam por aí de jejum intermitente, que o cara ficou 18 horas sem comer, e não vão atrás dessas dietas milagrosas. Tem que conversar com um profissional que vai saber te orientar da melhor forma. Não que não pode, mas também não é a melhor estratégia para emagrecer, para correr, né. Existem muitas estratégias que podem ter o mesmo efeito sem precisar ser o jejum intermitente, por exemplo. Sim. Falamos um pouquinho ali para os sedentários que não praticam, demos um pouco de coragem para eles. Coragem, Eh, incentivo. incentivo, vamos lá, gente. Eh, a pessoa que não faz atividade física, ela pode ou deve suplementar? Pode, deve, eu acredito muito, assim, que devem ser feitas análises, né, para verificar a necessidade de suplementação. Porque hoje, meu, tem muita coisa, muito de tudo, muita propaganda que realmente não funciona, né. Tem coisas novas que não tem artigos científicos que fornecem esse respaldo para aquela substância realmente saber se vai funcionar, se ela é segura. Então dos suplementos, né, existem alguns itens que a gente analisa, né, então um dos primeiros é segurança, né. Uhum. Esse suplemento é seguro? Ele vai, né, Tem qualidade? isso, ele não vai fazer mal para mim? Eu não vou morrer se eu tomar ele? Então primeiro disso, né, Sim. segurança. Segundo, eficácia. Ah, você vai tomar um negócio que não funciona, né. Terceiro, mecanismo de ação. Como que ele vai funcionar? Eu preciso se eu tomar alguma coisa de forma concomitante, vai estragar o efeito dele? Vai estragar a ação dele? Então tem uns itens que a gente tem que analisar, que também isso deve ser conversado com um profissional da área, eh, competente para te responder isso, né, um médico, um nutricionista, um farmacêutico, para verificar esses itens, para analisar realmente se aquela pessoa vai precisar ou não. Outra coisa, exames de sangue, Uhum. né.
Então, eu estava vendo um estudo falando sobre a questão do ferro. Por exemplo, mulheres na endurance, né? O nosso suor, Nilmarzinho, você já reparou, ele é salgadinho, né? Por quê? Porque a gente perde sais minerais, a gente perde cálcio, magnésio, potássio, sódio, né? Então, cálcio. Você já perde cálcio no suor, né? Então, cálcio tem nos ossos. Você vai perdendo cálcio no suor, você vai tirando o cálcio dentro do seu corpo, e aonde a gente tem cálcio? Ossos. Então, às vezes é necessário repor. Então tem que fazer exame, vai fazer lá um exame bioquímico para ver como está teu cálcio. Dá para fazer a densitometria óssea, que é um exame que vai analisar, né, quanto de osso você tem, se está com algum desgaste. Então também, médico, exame, analisar a necessidade, e não dá para sair tomando coisas, né. Então, por exemplo, sedentários podem tomar? Podem, tá. Devem tomar, né, mediante essa análise também, que eu acho que pode falar tanto para quem treina quanto para quem não treina, Sim. né. Uhum. E pessoas que treinam mais, consomem mais, na literatura a gente não tem, assim, algo dizendo, né, que nossa, realmente tem que pôr, mas, por exemplo, mulheres na endurance, cálcio, ferro, esses parâmetros têm que ser analisados, assim, de forma mais frequente, tá. Legal. Eh, Falando então, já que você falou dos endurance, você fala muito disso. Vamos por natação, bike e corrida. Vamos dizer Isso. que é o A endurance. gente vive isso, É, a né. gente vive isso. Aí a importância de um cuidado maior na suplementação, porque aí depende da quantidade do exercício, tem o pré-treino, o intra e o pós, tá certo? Isso, aham, tem, dá Então, para ter tudo isso. vamos dizer assim, eu que ainda sou um pouco da velha guarda lá dos corredores, agora eu tô colocando na minha cabeça que tem Muita que conversa com o Nilmarzinho no sim. consultório, Agora vamos tomar um gel. agora eu tô no gel, aprendi, né, mas é a importância disso também da suplementação. Normalmente, não é a regra, a fórmula. O que ingerir de qualidade num pré-treino base? Então vamos lá. Creatina? Isso, eu gosto muito de falar do carboidrato, Tá. né. Então, primeiro de tudo, a gente, passar uma orientação para essa parte de alimentação, né. Não adianta você ter o melhor pré-treino, Nilmarzinho, Sim. né, e tipo, não ter comido direito. Faltou carbo, faltou energia, tchau. O corpo ele tem um apagão, assim, desliga a chave geral, Sim. falta, né, Uhum. você morre, né, naquele quilômetro 17 da meia maratona, no 38, né, da maratona, enfim, na bike lá, né. Sim. Então, primeiro de tudo, carbo, tá. E existe um treinamento que a gente faz com o nosso organismo para melhorar a tolerância dessa ingestão de carboidratos, né. Então você pode tanto fazer uma normalização da sua alimentação de carboidratos, para aumentar o teu estoque de glicogênio muscular, para você começar a prova de tanque cheio. Quando você vai viajar, você não abastece carro, né? Então, para a gente fazer uma prova de endurance, a gente tem que também encher o tanque. E aí, com base no teu peso, né, com base na intensidade do exercício que você vai ter, é calculado essa quantidade de carboidrato que você deve ingerir. Essa quantidade deve ser dividida ao longo do dia em pequenas refeições, tá? E aí, para você tomar junto bastante água, para você encher teu tanque para no outro dia performar bem, tá? E aí, se vai fazer mais longo, pode fazer isso por até 2 dias, se não é uma corrida tão longa, uma prova de endurance tão longa, pode ser menos. Então, primeiro, carboidrato. Uhum. Depois, existem alguns parâmetros já bem documentados que realmente são eficazes, seguros, com mecanismo de ação já bem elucidado. Então, por exemplo, para endurance, cafeína. Né? Cafeína que tem no café. A cafeína, ela é um pré-treino maravilhoso, porque o mecanismo de ação dela, ela é diminuir a percepção subjetiva do esforço. Então, você usa a cafeína, o exercício não vai ser tão difícil quanto ele realmente é. Então, é um efeito do sistema nervoso central. A quantidade de cafeína que você vai utilizar, ela tem que ser calculada também no seu peso corporal. Então, normalmente a gente usa de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Menos talvez não vai dar efeito, se você tomar só um cafezinho talvez não tenha tanto efeito. Se tomar demais pode dar
desarranjo gastrointestinal, pode dar náusea, pode dar taquicardia, pode dar ansiedade, pode dar um ruim no meio da prova, né? É, Então, assim, equilíbrio. isso. E aí tem suplemento de cafeína na forma de gel, tem suplemento de cafeína de goma, bala, próprio café, né? Então, isso a gente vai testar. Eu gosto muito de acordar, tomar meu cafezinho, né? Também divido essa minha quantidade de cafeína que eu uso intra, né? Então, por exemplo, meia maratona que eu corro, eu uso metade antes da largada, metade no meio da prova. Então, é um pré-treino fantástico, que realmente funciona, que melhora a sua performance, que vai diminuir o teu tempo de completar a prova, por exemplo, a cafeína, né? A beta-alanina, que eu falo também, que é um tamponante. Essa é boa. Essa é boa, é aquela que formiga, não sei se vocês já tomaram. Eu tomei, você me passou e eu fui correr uma prova, daí na verdade foi no treino. Eu falei, Paulo, isso aqui dá uma coçadinha. Formigou, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tem pacientes que param, né? Meu Deus, está me dando alergia. É da beta-alanina, daí você explicou, né? Isso, é um efeito colateral da utilização de beta-alanina, né? Que a gente fala de parestesia, né? Que é esse formigamento, essa coceirinha, tá? Ela é um tamponante, ela vai diminuir a acidez dentro da célula, e uma das possíveis causas da fadiga é a acidez dentro da célula, que a gente trava. Então, como ela é um tamponante, ela vai deixar o ambiente da célula mais básico e vai deixar você performar melhor. Muito bom, beta-alanina segura, tem muitos artigos com resultados robustos, né? Então, a ciência por trás da beta-alanina, ela está aprovada. Voltando só um pouquinho também, a importância da suplementação, que você falou lá do magnésio, zinco, que nós somos deficientes dessas vitaminas, né? Por exemplo, o magnésio, a gente não tem vulcão, então tem que suplementar com o acompanhamento do profissional. Existem alguns alimentos que são mais ricos em magnésio, né? Tipo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque de cabeça aqui eu não lembro. É muita coisa, mas a gente tem, sim, alimentos ricos em magnésio na nossa alimentação, mas, por exemplo, existem algumas pessoas que não suprem essa necessidade, né? Então, não come muito, né? Ou o corpo não está absorvendo direito, e a gente tem pessoas que gastam mais. Então, como eu falei, a gente perde magnésio no suor e às vezes precisa suplementar mesmo. Sim. Então, por exemplo, aqui, ó, que alimento que é rico em magnésio? Sementes, feijões, cereais integrais, abacate, banana, castanha de caju, espinafre, salmão. Olha. Às vezes, né, são alimentos que não estão muito no nosso dia a dia, que daí você tem que usar uma quantidade diária daquilo ali, e aí precisa suplementar. Então, independente, né? Pode ser uma pessoa sedentária que vai precisar dessa suplementação, quanto uma pessoa já também mais fisicamente ativa, um atleta, que também precisa suprir isso. Então, também, às vezes, examezinho de sangue, tem alguns sinais e sintomas clínicos que a gente analisa no consultório que podem sinalizar essa deficiência de magnésio, de cálcio, de zinco, enfim, tá? Que daí tem que fazer um exame e trabalhar a suplementação. Sim, entendi. Uma outra coisa bem bacana que eu lembro quando você me passou, e eu parei de usar e voltei a usar, o poder da cúrcuma. Anti-inflamatórios, a gente precisa. A cúrcuma, atualmente, ela está sendo, muito utilizada. Ela é um anti-inflamatório super potente. Ela é indicada como tratamento coadjuvante de diversas condições de saúde, tá? Então, a gente aqui da parte de esportes, por exemplo, questões de articulação, reposição de colágeno. Tenho pego muitas prescrições de médicos mesmo, né? Falando para repor, tipo, colágeno de articulação que perdeu esse colágeno, então cúrcuma, além dessa parte anti-inflamatória que ajuda na recuperação, ajuda também para doenças autoimunes, então vai te ajudar a desinflamar e também dessa parte de articulação, muita cúrcuma, tá? Então pode trabalhar em determinadas quantidades também, de acordo com o quilo de peso, né? Não gosto de colocar prescrição de cúrcuma após exercício físico, né? Porque não faz sentido você tomar um anti-inflamatório após exercício físico. Então, eu tomo de manhã. Longe do treino, Sim. né? Treina à tarde, toma de manhã, né? Porque senão às vezes você corta também
esse efeito do exercício. Então, eu gosto, né? Tem alguns artigos que falam dessa parte de deixar mais longe da atividade, a suplementação. Mas cúrcuma é um suplemento que eu prescrevo bastante. Bom e barato, né? E, gente, assim, tá, o que eu falo? Bom, barato, né? Você pode comprar ela ali em celeiro, pode mandar fazer ela manipulado, que é mais eficaz dentro de uma concentração maior, obviamente. Mas, gente, não façam loucuras, não parem de tomar uma medicação, porque eu tô falando aqui no podcast que a cúrcuma vai ajudar a repor colágeno de articulação, por exemplo, né? Sim. Então, não parem medicação sem conhecimento do seu médico. Consulte seu médico, seu nutricionista. Acho sempre importante deixar claro isso aqui, né? Os suplementos principais para os praticantes de atividade física ainda seria a creatina, o whey. O que você pode intitular aí, por exemplo, 4 a 5 suplementos básicos que não podem faltar para os corredores, nadadores, ciclistas? Então, por exemplo, creatina, né? É um suplemento também com bons níveis de recomendação, ajuda na manutenção de massa muscular, melhora a inflamação, não prejudica rim, não, né? Então, ela é muito boa, saudável, segura e eficaz, tá? Agora, por exemplo, para endurance, né? Ela pode ser não tão indicada pelo fato de favorecer um aumento de 1 a 2 quilos de massa corporal. Então, para pessoas que fazem esportes que envolvem saltos contra a gravidade, ela pode não ser tão interessante, porque às vezes esse peso que a pessoa aumentou vai prejudicar a performance dela, né? Então, por exemplo, para corredor, né? A gente pode passar creatina? Talvez, num momento ali mais longe de competição, quando ele está fazendo um trabalho de base para o ganho de massa muscular. A gente pode trabalhar nessa época, mas talvez depois tira. Então, assim, tudo isso, né, a gente tem que pensar. Mas para esportes de força, para pessoas sedentárias, para idosos, ela é super legal. Aí tem que cuidar com questão renal, né? Se a pessoa tem pedras, também tem que fazer uma análise mais cuidadosa para isso, para ver quantidade, ou se realmente vai poder utilizar ou não. Mas creatina, sim, é um suplemento super seguro e ela está entre os top 5 ali que você me pediu de suplementação. Então, cafeína também está entre os top 5, que é um suplemento incrível, né? Mas também a gente tem que analisar por quê. Por exemplo, se a pessoa tem pressão alta, se a pessoa é ansiosa, se a pessoa não dorme direito, tem insônia, também a cafeína ela vai agravar essas condições. Então, também tem que analisar isso daí. Também não dá para sair tomando cafeína, né, gente? Converse com o médico nutricionista. Sim. Mas creatina, cafeína, a beta-alanina também está nos meus top 5. Nitrato, que também ele vai fazer teu corpo produzir força e trabalho com menos energia. Né? Então, ele poupa a tua energia para você conseguir performar melhor. Né? Então, o nitrato também, seguro. Nitrato, gente, é uma substância que tem na beterraba, na rúcula, salsão, esqueci, mas é mais ou menos isso, beterraba, rúcula, salsão, que são alimentos que têm bastante nitrato. Também tem que inserir no dia a dia, né, para você ter na sua alimentação, mas também é um suplemento seguro, eficaz, que a gente pode utilizar. Então, creatina, cafeína, beta-alanina, nitrato. E o carbo, não? O gel? Carbos, está na linha de frente ali, né? Então, assim, o carboidrato a gente pode utilizar também de diversas formas, né? Como eu falei, fazendo testes, né? Então, tem gente que vai se adaptar melhor à gominha, tem gente que vai se adaptar melhor ao gel, tem gente que vai preferir misturar líquido com gominha, líquido com gel, ou fazer uma sobrecarga, né, anteriormente. Tem também um que é bom, que funciona para performance, que é o bicarbonato, tá? Ele é eficaz, também bom para endurance, mas ele tem um efeito colateral já muito bem documentado também na literatura científica, que é um estresse gastrointestinal, digamos assim. Então, né, às vezes, se não treinar direito, a pessoa pode também ir para o banheiro, correr para o matinho, sabe? Então, assim, já está bem documentado na literatura científica que o bicarbonato ele tem esse estresse gastrointestinal assim já mais claro. Mas também existem estratégias nutricionais que a gente pode utilizar para minimizar esses efeitos, como
fracionamento, o tipo de bicarbonato que você vai utilizar. Então, ele funciona bem. Ele funciona bem. Mas testem antes. Testem antes, falem com o seu nutricionista, né? Não vão me testar no meio da prova. Tinha um judoca, até não me lembro em qual Olimpíada que foi, que ele se borrou nas calças, assim. Não lembro que ano da Olimpíada que foi, mas aconteceu isso, infelizmente, e foi falado na época que foi pela utilização do bicarbonato mesmo, o judoca brasileiro. Um outro detalhe, a hidratação, falando de corredores, vamos puxar um pouquinho para o nosso lado. A partir de quanto em quanto é interessante ingerir o líquido, a água? Então, essa estratégia de hidratação também deve ser planejada com base naquela taxa de suor que eu falei para você, né? Então, pesar antes, pesar depois do treino, ver quanto que você está perdendo, ver se é necessária a utilização de sal, né? Então, tem cápsula de sal que também é bem eficaz, que vai favorecer o indivíduo a não perder água. Por quê? A desidratação, ela é um fator que prejudica a sua performance, né? Então, se você perder mais de 2% do seu peso corporal, você já vai ter sua performance prejudicada. Então, a gente tem que tentar trabalhar numa estratégia para que não seja perdido mais de 2% do seu peso. Então, por exemplo, né, uma pessoa que pesa 60 quilos, como a gente está trabalhando nesse 60, menos 2%, tá? Então, a pessoa não pode vir com 58.800. Menos de 58.800, ela já vai ter uma performance prejudicada. Pode não só performance, mas como também acarretar em problemas de saúde, né? Então, sintomas de desidratação, pele vermelha, dificuldade de suar, né? Dor de cabeça, boca seca, né? Tontura, náusea. Isso aconteceu comigo na prova de Foz lá, uma meia que eu fiz. Sim. Meu Deus, que sauna que tava aquela Foz do Iguaçu lá. E foi uma prova assim que depois disso, eu tomei muito líquido depois e eu fiquei com esses sintomas. Eu fiquei nauseada, fiquei enjoada, não consegui comer, fiquei meio irritada, assim, sabe? Vermelha. Então, essa estratégia de hidratação, ela realmente tem que ser calculada, feita, contabilizada e é essencial. Legal. Mais 2 tópicos para a gente fechar, porque se deixar, a Paulinha fica até amanhã aqui falando. Aqui tem assunto, né? Eu estudo para falar também. Claro, grande estudiosa. Se chamar ela toda semana, tem assunto. Sim. 2 tópicos, então. Vou falar primeiro tanto que o álcool faz mal para os praticantes de atividade física. Que, querendo ou não, vamos falar. Todos nós que corremos, tem os grupinhos que terminam um treino, vai tomar uma cervejinha. Que falam que a cerveja é um repositor hidroeletrolítico interessante. Tem até artigo falando isso, né? Mas hidrata com outra coisa, né? O que você pode falar dos malefícios do álcool para quem pratica atividade física? Tá. Não só para quem pratica, mas também como, né, para pessoas sedentárias, tá? Sim. Primeiro de tudo, o álcool ele é um agressor da sua mucosa intestinal, né? Então, as nossas células do intestino, as nossas células, não só da mucosa intestinal, mas como da nossa mucosa gástrica, né? Então, ele prejudica o intestino, ele desidrata, ele vai ocasionar também dores, azia, gastrite no estômago. Então, nessa parte da desidratação, se a pessoa bebe no dia anterior de uma prova, ou até uns 2 dias antes, né, dos treinos, você já vai começar o exercício desidratado. Então, você já não vai ter a mesma performance, né? Não hidrata direito, já perde performance, começa a ter esses problemas de desidratação, que daí é boca seca, tontura, náusea. Então, começou a prova desidratado já, porque você tem quem bebe tem uma diarreiazinha, urina, porque o álcool é diurético. Então, o álcool vai fazer você perder água de alguma forma, seja por trás ou pela frente, Sim, né? Verdade, mas Então, daí você começa desidratado e já ferrou. Já começa com náusea, vai tomar o gelzinho, já não cai muito bem, já começa a dar uma azia, já não volta. E isso, e sem falar dos outros sintomas, ele dá dor de cabeça, né? Deixa eu ver aqui mais. Vixe, muita coisa. Né? Então, é só para mesmo dar um puxão de orelha. Então você vai hidratar com um negócio que desidrata no pós-treino também não vai servir, né? Então, se você gosta de tomar uma cervejinha, então pelo menos vamos dizer que na semana da prova, deixe de lado. Não precisa, né? Não precisa. Álcool é super calórico,
você vai estar utilizando uma caloria de uma substância que você não precisa, você tem que usar carbo, né? Nesses dias que antecedem os, sei lá, simulados, provas, então você tem que usar carbo, o álcool é calórico, ele vai fazer você engordar, daí ele incha depois, porque como o álcool é diurético, qual que é o mecanismo de ação que o corpo pensa? Ele vai falar, não, desidratei demais. Daí o nosso rinzinho libera um hormôniozinho que vai fazer você segurar a água que você tem. Então daí você hidrata, depois você fica inchado, né? Então daí você fica com aquela retenção hídrica depois, também não é nada legal. Daí você aumenta teu peso, prejudica a saúde, o álcool é calórico, faz você ganhar peso. Da barriga. Da barriga, não, péssimo, pra tudo. E eu sempre incentivo os meus pacientes a diminuir a ingestão de bebida alcoólica, né? Muita gente eu já ajudei a diminuir a ingestão, né? Que bom. Quero ver meus pacientes comentando aqui, eu parei, eu diminuí. Ou assim, ou tira, né? Ou começa a beber realmente socialmente. Bebe pouquinho, toma um drink lá, né? Um drink, uma taça de vinho. Gente, uma taça de vinho é 250 ml. Não me venham com aquelas taças baldes, né? Aquelas brincadeiras, aqueles memes lá, não. Ai, meu Deus do céu. Para a gente finalizar, uma coisa muito importante também, nós estamos fazendo a nossa alimentação bonitinha, certinho. Semana da prova, às vezes inventa alguma coisa para mudar. Dicas de alimentação na semana e antes da prova, que muita gente ainda conta história. Fui lá, comi um camarãozinho lá que eu estava lá não sei aonde. Não adianta, tá? Você tem que fazer certinho, gente. E assim, tem que treinar a estratégia. Treinar a estratégia, treinar a estratégia. Por exemplo, vai fazer uma prova mais longa? Reserva o lugar no restaurante, né? Todo mundo tem a mesma ideia de comer o macarrão que você vai comer. Então, daí você chega lá, não tem lugar para comer macarrão. Daí você, poxa, já acabou ali. Você já começa se estragando no dia anterior ali, entendeu? Você acaba com a tua prova na alimentação, né? Então, testa antes e faz tudo igual como você testou, para no dia do evento você já ser a pessoa mais segura da sua vida com tudo que você testou e já sabe como seu corpo funciona, o que ele precisa, então tudo tem que testar. Não adianta querer zoar e comer coisa diferente no dia antes, vai dar errado, ou possivelmente vai dar errado. Fechamos com essa dica valiosa, dica de ouro. Sim. Paulinha? Leva marmita, no caso, né? Leva as coisas de casa que você já está habituado, armazena direito. Imagina, vai correr no Nordeste da vida. Não sei. Vamos correr no Nordeste. Vamos, se Deus quiser. Muito obrigado por ter vindo aqui novamente. Falar um pouquinho de cada coisa ficou bacana, né? Ficou rico o conteúdo, te agradeço. Bons treinos. Obrigada, vamos rodar junto, né? Quero correr com o Nilmar, ele corre bem, vai me puxar lá, né? Vamos sim, vamos puxar. Gratidão por ter vindo aqui, Paulinha. Obrigada pelo convite mais uma vez, quando precisar é só chamar. Pessoal, esse foi o Prosa da semana, um Prosa, top 10 aí. Agradeço vocês que nos acompanham, curto, compartilhe o vídeo e até semana que vem com o próximo. Valeu, até mais, tchau, tchau. Tchau.